They tell me my name is Ezra Miller. I'm not transgender, non-binary. I don't want to be searched by a man. Em junho de 2011, enquanto passeava pela cidade de Pittsburgh durante as gravações de As Vantagens de Ser Invisível, o ator Ezra Miller, que até então era apenas um jovem de 18 anos, foi parado pela polícia, que encontrou com ele 20 gramas de você sabe o que? Tendo assim a sua primeira de muitas acusações de posse de substâncias ilícitas, o que na época foi visto como algo comum. O ator até mesmo disse: "Eu não acho que eu deva esconder o fato que eu fumo", e o júri aparentemente também não viu nenhum problema, o condenando a pagar apenas $600, mas o que ninguém esperava é que esse era apenas o começo de uma série de comportamentos controversos, ou melhor, criminosos do ator, que foi de uma estrela de filmes independentes durante anos, visto como queridinho de uma nova geração de atores ativistas, a um acusado de grooming nos meados de 2020, o que aparentemente não causou nenhum impacto na sua carreira, tendo até mesmo o diretor do filme The Flash, o qual o ator estrelava, vindo a público declarando a sua admiração e continuando a apoiar a figura. O ator, que era um dos queridinhos dos fãs da DC, em um flash se transformou em alguém que poderia estar na lista de acusados do movimento Me Too. Esse é o canal Pitanga, e no vídeo de hoje vamos um pouco mais a fundo no que está acontecendo com Ezra Miller. A carreira de Miller teve seu início bem cedo em sua vida. Em 2008, o ator de apenas 15 anos estrelou seu primeiro filme, After School, dirigido por Antônio Campos. O filme ganhou bastante notoriedade e também alguns prêmios. No longa, Miller interpreta Robert, um jovem obcecado por internet e gravar vídeos, que acidentalmente grava um acidente envolvendo uma de suas colegas de classe, o que acaba gerando toda uma paranoia generalizada na escola. O filme teve 80% de aprovação de acordo com Rotten Tomatoes. E depois de todo esse sucesso do filme, Miller então decide largar o ensino médio para seguir de vez a sua carreira de ator, depois de sonhar com Beethoven. De acordo com Miller, ele teve um pesadelo com Beethoven e depois disso resolveu largar a escola. O ator disse: "É responsabilidade do artista fazer sacrifício pela sua arte." Pois é, talvez seja. E a sua personalidade excêntrica e cômica também refletia nos seus trabalhos. Em 2009, no filme City Island, Ezra interpreta um adolescente que tem fetiche por alimentar mulheres obesas e fantasia constantemente com a sua vizinha, de 150 quilos. Os filmes indie aparentemente eram um ponto forte do ator, e como diria Aristóteles, a arte imita a vida, e mais uma vez, aquele adolescente esquisito que víamos na tela não era apenas atuação ou a representação de um personagem, e sim uma fiel amostra da personalidade do ator. E as entrevistas deixava tudo isso muito claro, que ele não era apenas um adolescente agitado e cheio de opinião, mas também alguém que estava passando pela vida muito rápido, até mesmo a sua vida romântica, quando namorou Zoe Kravitz em 2010, quando Zoe tinha 21 anos e ele apenas 17, o que na época foi visto como algo normal, mas acabou gerando debate novamente no Twitter em 2021, quando usuários trouxeram à tona uma entrevista de Zoe Kravitz, de 2011, onde ela falava sobre um suposto relacionamento com Jaden Smith, que na época era apenas um adolescente de 14 anos. E após 3 anos de papéis pequenos, Ezra teve o seu grande momento, quando estrelou o filme Precisamos Falar sobre Kevin. No filme, Miller interpreta o jovem referido no título. O longa conta a história de sua mãe, interpretada por Tilda Swinton, que descobre todos os seus crimes. O filme, desde então, criou uma fanbase quase um culto.
e fez com que o ator caísse no gosto do grande público, transformando o ator no queridinho de Cannes. A sua performance quase perfeita do psicopata também chamou muita atenção da mídia. O ator relatou durante uma das suas entrevistas que havia momentos que sua mente escapava e ele começava a pensar como Kevin. Em diversas entrevistas, podemos ver o ator filosofando sobre si e sobre o personagem. I have a lot of problems with the notion of an evil person, because I think people are naturally dualistic in their qualities. I mean, even more than dualistic. It's not a binary. There's a spectrum within every human being. I think that dystrophies arise through nurture, as well as nature. I don't see a line of division. Causando um espanto no público ao ver um jovem de apenas 18 anos se referindo daquela maneira a si mesmo e a um personagem. Mas o que tornou o ator o queridinho dos adolescentes foi o filme As Vantagens de Ser Invisível. O longa, que estreou em 2012, foi responsável pela ascensão do ator no mainstream. No filme, Miller interpreta um jovem niilista, abertamente gay, e foi durante uma das conferências do filme que ele resolveu sair do armário e se declarar queer. Ou seja, uma pessoa que não se identifica com nenhum dos dois gêneros. O que os fãs de longa data não poderiam esperar, devido ao histórico diferente e fora da curva que o ator estava nos primeiros anos da sua carreira. E foi durante as gravações do filme, em 2011, que começou todos os seus problemas com a lei, quando ele foi condenado por conduta desordeira, enquanto passeava de carro nos intervalos das gravações. Miller disse então ao The New York Times: "É apenas uma erva inofensiva que aumenta o seu senso de apreciação. O uso dessa erva é muito comum e também de acordo com a lei em vários estados, e foi considerado um ato inofensivo pelo juiz." E dizer que alguém como Miller, naquele momento, não era considerado um ícone dos anos 2010 é mentir. Só quem viveu o auge do Tumblr e o início do Twitter consegue se lembrar como o jovem atingiu o ápice do que consideramos legal, antes mesmo de completar 20 anos. Um grande exemplo foi quando Miller, durante uma ocupação em Wall Street, disse o seguinte em entrevista: "Eu, como o resto da minha geração, vivemos a última década das nossas vidas sem nenhuma esperança." Ah, tá bom, Miller, senta lá. Cara rico desse. Vendo a maneira rentável e os benefícios do seu suposto ativismo, Miller não parou mais. Em 2013, o site Greenpeace declarou que o ator iria viajar junto a eles, até o Polo Norte, com o intuito de plantar uma muda de árvore para o futuro. E toda essa atenção midiática fez com que o ator não caísse no esquecimento. No ano seguinte, 2014, Miller conseguiu o papel de The Flash no universo DC, e em 2015 em Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam, o que não fez com que o ator desistisse dos seus hobbies e seus interesses políticos. Em 2015, Miller lançou o seu primeiro EP, da banda Sons of Illustration Fodder, criada por ele e seu pai, em 2011. Enquanto isso, seu comportamento se transformava em mais e mais estranho e também politizado. Em diversas entrevistas, durante a divulgação do filme Animais Fantásticos, o ator fala sobre feminismo e patriarcado e vários outros temas politicamente corretos. That arises when we turn against anyone and try to view them as an entity separate from ourselves, right? Othering. E seus comportamentos estranhos não param por aí, só que alguns deles não são tão inofensivos quanto os outros. Durante uma conferência em Los Angeles, Miller beija um homem distraído, mas felizmente
Para Ezra, o fã parece não ter se importado muito, e naquele momento não havia espaço para algo assim manchar a imagem do ator e o impedir de atingir o ápice na sua carreira. A estrela do futuro de Hollywood teve outro grande momento em 2016, quando fez a sua primeira aparição no filme Batman vs Superman, arrancando críticas do jornalismo especializado. Uma matéria do site Hollywood Report diz o seguinte: Miller não funciona como a típica estrela em ascensão de Hollywood. Ele não tem presença nas mídias sociais e nunca sequer flertou com a ideia de se mudar para Los Angeles. Ele comprou essa propriedade em Vermont, em uma área que ele amava desde os verões da sua infância. Miller disse também em entrevista: se você observar o mundo, os cultos, as celebridades e os fanáticos por celebridades, é isso que governa o mundo agora. Então, você é um político ou quem quer que seja, você é apenas uma celebridade com um fã-clube, assim como eu, sabia? E todos nós, provavelmente, somos doentes mentais. Eu assisto televisão ou o noticiário e fico tipo, meu povo, somos todos doentes mentais juntos. E essa foi apenas uma pequena parte do estilo de vida alternativo do ator e a sua personalidade caricata e seu estilo poliamoroso, seja lá o que isso for. De acordo com Miller, ele encontrou amor verdadeiro no que ele chama de molécula poliamorosa. Estou tentando encontrar seres queer que me entendam como ser queer fora da curva, com quem eu estabeleço uma conexão quase familiar e sinto que estou casado com eles 25 vidas atrás, desde o momento que eu os conheço. Lembrando que essa tal molécula poliamorosa que ele fala na entrevista é composta apenas de mulheres, ou seja, é apenas uma maneira eloquente dele falar que ele vivia num harém cercado de mulheres que ele controlava. Gente, francamente. Ezra também usou a entrevista para falar de uma experiência na indústria que ele nunca tinha compartilhado antes, com um diretor e um produtor não identificado. Eles me deram vinho, eu era menor de idade. Eles disseram, ei, quer estar no nosso filme sobre a revolução gay? E eu fiquei tipo, não, vocês são monstros. Porque, todos nós sabíamos que era inaceitável o como vivíamos. É isso que é Hollywood. Achei que todos soubéssemos que éramos profissionais do sexo. Choca um total de 0 pessoas, né? Todo mundo sabe o que rola nesse meio. Mas foi em fevereiro de 2020 que vimos o seu comportamento excêntrico se tornar perigoso. Durante as gravações do filme Animais Fantásticos em Londres foram interrompidas. Ninguém sabe por quê, né? E foi quando Miller resolveu voltar para casa, na sua terra natal, Islândia, onde foi o início do que deveria ser o fim da sua carreira. Lá, Miller alugou uma casa de temporada, junto a outros artistas e gurus espirituais, que davam palestras e falavam sobre possessão espiritual. Mas o que nós não podemos negar é a evolução do cara, né? O cara foi de hippie esquisitão a um líder de seita guru espiritual. Uma das mulheres presentes na casa até relatou que todos pareciam estar hipnotizados. De acordo com o Insider, entre a comuna improvisada de Miller, seus monólogos sobre espiritualidade e suas explosões emocionais, começaram a circular rumores que a estrela estava comandando uma seita. Uma mulher que se relacionou brevemente com o ator disse: ninguém nunca tinha permissão para discordar dele. A realidade dele era a realidade de todos nós. Não havia espaço para a opinião ou sentimento de ninguém. Miller estava acompanhado pelo curandeiro de Dakota do Norte, Jasper Young Beer, de 55 anos. Fontes disseram que Miller o contratou como um conselheiro espiritual. Beer aparentemente teve uma influência estranha sobre Miller. Jasper estava dizendo a Ezra que ele não fazia parte do movimento, que ele era o movimento, que ele era o próximo Messias e que os maçons estavam enviando demônios para exorcizá-lo.
Até o momento, tudo isso era apenas um boato local, mas tudo mudou de figura no dia 1º de abril de 2020, quando Miller é visto num vídeo de 7 minutos confrontando uma mulher, que sorria e balançava os braços, enquanto caminhava à direção a ele, e perguntava se a mulher queria lutar. O clipe que circulou no Twitter no dia 6 de abril mostra uma pessoa dizendo: "Oh, você quer brigar? É isso que você quer fazer?" para uma mulher em um bar. Ela parece estar brincando e se preparando para a luta. A pessoa identificada como Miller então agarra a mulher pelo pescoço e a joga no chão. E se você pensa que o vídeo está claro, é porque você ainda não viu os fãs de Miller no Twitter. Devido à falta de contexto, muitos alegaram autodefesa e outros foram até longe demais, declarando que a mulher merecia. O vídeo claramente mostra que eles não estavam brincando e não foi de boa intenção, mesmo a mulher atacada pensando o contrário. A mulher em questão no vídeo foi entrevistada pela revista Variety e disse o seguinte: "Eu achei que era apenas uma brincadeira." De acordo com 3 vítimas, a mulher havia conversado com Miller no bar antes da briga. Ela disse que perguntou a ele o que tinha acontecido com seus pés, porque ele estava usando chinelo e dava para ver o ferimento. Miller então explicou a ela que eram cicatrizes de luta. E depois da conversa, ela se afastou, se virou e brincou. "Mas só para você saber, eu poderia lutar contra você." Miller então respondeu: "Você realmente quer lutar?" E a mulher disse para ele encontrar ela na área dos fumantes em 2 minutos. Eventualmente, Miller a confrontou fora do bar. E depois de tudo isso, nada aconteceu com Miller. A Warner Bros. Nem sequer se pronunciou sobre o acontecimento. E como dizem por aí, tudo acabou em pizza. O que já era ruim acabou piorando. O ator então teve um relativamente tranquilo 2021. Mas foi no dia 28 de janeiro de 2022 que um vídeo não esperado do ator enfeitou a nossa timeline. No vídeo ele aparece ameaçando um fã da KKK. I suggest just yourselves with your own guns. Okay? No vídeo, Miller está se referindo ao Zé Gotinha dos Estados Unidos. Pelo menos uma ele acertou, né, gente? Mas o que me chamou a atenção é que no vídeo em questão, ele se refere a ele mesmo como um feiticeiro. Não é novidade para ninguém, né? O interesse dele por esoterismo e espiritualidade. Mas esse complexo de Messias está um pouco fora do limite, né? Mas até aí comum para Hollywood. 3 meses depois, em março de 2022, mais uma vez o ator fez o que ele sabe fazer de melhor. Foi preso de novo no Havaí por conduta desordeira, depois de agredir fisicamente uma mulher. Em uma declaração da polícia de Willow Patrol, o departamento de polícia do Havaí, a polícia alega que Miller ficou agitado enquanto os clientes começaram a cantar uma versão do karaokê de Shallow, do filme Nasce uma Estrela. Ele começou a gritar obscenidades para os clientes e pegou o microfone da mão da mulher que estava cantando. E depois atacou um homem, jogou dardos no rosto do homem. Segundo a polícia, o dono do bar pediu para Miller se acalmar várias vezes, sem nenhum sucesso, até que finalmente chamou a polícia. A fiança de Miller foi de $500 e foi paga por um casal que no momento morava junto com ele. O mesmo casal, 2 dias depois, entrou com uma ordem de restrição contra o ator. Em documentos obtidos pelo Radar Online, o casal pede ao tribunal uma medida protetiva contra Miller, para manter ele longe das suas casas e locais de trabalho. Após o incidente no bar de karaokê, o casal afirma que Miller voltou para casa e estava ameaçando o casal e dizendo: "Eu vou enterrar você e a sua esposa." A petição alega que Miller roubou o passaporte da esposa e a carteira do marido, que continha cartões de crédito e cartão da Previdência Social, e a carteira de motorista, e não está claro se os itens foram devolvidos. O juiz, então, concedeu ao casal a ordem de restrição no dia seguinte. Nesse mesmo mês, houve mais de 10 denúncias contra o ator sobre incidentes de menores ou pequeno cunho, incluindo filmar pessoas em posto de gasolina e se recusar a deixar a calçada
calçada de um restaurante. No mês seguinte, abril de 2022, executivos da Warner se juntaram para discutir sobre o futuro do ator. De acordo com uma fonte, eles entraram em consenso e decidiram dar uma pausa em qualquer projeto futuro envolvendo Miller, incluindo futuras aparições em projetos futuros do universo estendido da DC, relata Rolling Stones. E o que mais me choca é a habilidade de Miller de escapar de qualquer consequência dos seus atos, porque mesmo depois de vários surtos de raiva no set do filme The Flash, os executivos ainda precisam considerar a demissão dele. E isso só deixa claro para mim que a cultura do cancelamento é mais fraca do que nós pensávamos. E 3 semanas depois, o ator foi preso novamente por jogar uma cadeira em uma mulher em um bar no Havaí. E não acaba por aí. A mesma mulher que tinha acusado Miller antes ligou para a polícia e acusou o ator novamente, só que de uma infração diferente. De acordo com ela, ele estava liderando um culto no Havaí e até mesmo engravidando mulheres sem a sua permissão. Daí vocês me perguntam, como que isso acontece? Começa com E e termina com O. E toda essa publicidade fez com que mais uma vítima viesse a público e contasse a relação que ela e Miller tiveram em 2020, quando ela tinha apenas 18 anos. E como sempre, o seu depoimento contava com acusações de abuso físico e psicológico. De acordo com a mulher, Miller era fixado na habilidade dela de gerar filhos, ou seja, ela era uma mulher normal, né? E o que a gente não pode esquecer é que, de acordo com psicólogos, ter filho com a pessoa pode ser considerado uma tática de manipulação, usada para manter o parceiro por perto. E faz todo sentido se você notar, a mãe sempre vai ter uma ligação com o pai. Sem o filho, essas mulheres não tinham motivo algum para ficar com Ezra. E depois disso, a cada 15 dias ele protagonizava um escândalo diferente no Twitter, que ia de pequenas infrações, como roubar música de artistas, a grooming. Pois é, no dia 8 de junho de 2022, os pais da ativista Dakota Gibson Iron Eyes, de 18 anos, que é uma pessoa não binária, acusaram Miller de se aproximar de sua filha com segundas intenções. O termo é conhecido como grooming. Em documentos judiciais obtidos pela TMZ, os pais da jovem Gibson, o casal de nativo-americanos, o advogado e ativista Jason Iron Eyes e a pediatra Sarah Jumping Eagle buscaram uma intervenção no tribunal, alegando que Miller estava envolvido com a sua filha desde os seus 12 anos. Na época, Miller já tinha 23 anos. Eles se conheceram durante uma viagem que o casal fez junto com a sua filha para a Dakota do Norte, com o intuito de participar de um protesto em 2016. Os dois manteram contato durante os 6 anos seguintes. De acordo com os pais de Dakota, o grooming começou quando ela tinha apenas 14 anos. Em 2017, o ator convidou ela e seus amigos para visitar o set de gravações de Animais Fantásticos, em Londres. Pessoas que estavam presentes no local até alegaram que Miller queria dormir junto com a adolescente, porém foi impedido por um dos seus assistentes, que pediu ele para procurar outro lugar para dormir. Na ocasião, ele ofereceu a ela álcool e substâncias. Até então, ninguém tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo, até um assistente aparecer como testemunha no caso. De acordo com essas testemunhas, ele sempre prometia ajudar a carreira da jovem. Já os pais de Dakota dizem que Miller aparecia do nada na sua casa e que o interesse do ator pela jovem só crescia. Miller até mesmo fez com que Dakota convencesse seus pais a deixar ela entrar numa faculdade próxima à sua fazenda em Vermont. Dakota então disse aos seus pais que a faculdade seria paga por Ezra através de uma organização chamada Quiet Organizations. E depois de implorar para os pais, eles cederam e ela então foi para a instituição privada chamada Bard Colleges, em Simon Rock, Massachusetts, mas largou o curso em dezembro de 2021. Para passar mais tempo na fazenda de Miller em Vermont, onde eles consumiam diariamente uma quantidade drogas enorme.
E foi durante o lockdown da Covid que Dakota resolveu visitar os seus pais. E Miller apareceu do nada na casa deles, convidando Dakota novamente para outra viagem. O pai de Dakota disse em entrevista que não queria deixar ela ir, mas acabou cedendo. Ele também disse em entrevista no dia 21 de janeiro que no vídeo onde Miller aparece ameaçando os membros da KKK, Dakota estava sob efeito de LSD. O pai de Dakota também disse ao jornal The Independent que Miller foi até a Carolina do Norte junto de sua filha, armado para confrontar a KKK. Ele também disse que a viagem foi uma maneira de Miller colocar a sua filha numa situação perigosa, enquanto ela estava sob efeito de drogas. Em novembro de 2021, por volta de 2 horas da manhã, Dakota voltou para Vermont e entrou em contato com o seu tio, Chief Bear Cross, e perguntou se ela e Miller poderiam passar a noite na casa dele. De acordo com testemunhas locais, Miller tinha uma atitude estranha e paranoica. A todo momento ele falava que ele era o ator que interpretava o Flash. Seus olhos estavam muito vermelhos e ele estava aparentemente drogado. Mas mesmo assim, a família de Dakota resolveu tirar uma foto de todos. E depois de todos tirarem foto, o seu tio, Chief, resolveu tirar uma foto com o Miller. Porém, durante a foto, Miller tirou uma arma da cintura, do nada. Chief então perguntou a Miller se a arma estava carregada, e ele disse que sim. Chief também revelou em entrevista que Ezra tinha total controle sobre Dakota, que ela não podia nem pisar fora de casa, sem ele. Toda vez que ela estava falando com alguém, ele parava imediatamente o que estava fazendo e perguntava com quem ela estava falando e o que ela estava fazendo. Mais tarde, naquele mesmo mês, Miller voltou para sua fazenda em Vermont, junto com Dakota. No dia 29 de janeiro, Miller e seus convidados ligaram para os pais de Dakota para dizer que ela estava tendo uma overdose após ter tomado LSD durante 4 dias. Iron e Jump Eagle voaram para Vermont no dia seguinte. Eles disseram que encontraram Dakota fora de si e incoerente, gritando tão incessantemente que perdeu a voz por vários dias. Ela tinha hematomas nos braços e na bochecha esquerda. Disseram que ela não tinha telefone ou identidade e que ela tinha perdido muito peso. Até a sua voz estava diferente. Ela não falava da mesma maneira que antes. De acordo com algumas testemunhas, Miller usava esses hematomas como uma prova do relacionamento e que eles aconteceram quando Miller jogou ela no chão e gritou com ela por ela não responder uma pergunta. Os pais de Dakota então resolveram levar ela para casa para fazer um detox nela. Pouco tempo depois, Dakota disse aos seus pais que queria de volta sua identidade, carteira de motorista, cartão do banco e telefone. Ela disse que iria para Nova York, focar na sua carreira musical e dar um tempo para sua cura, mas na verdade ela estava indo se reunir com Miller. E os dois começaram a viajar desde então. Dakota acompanhou Ezra Miller quando o ator de Flash foi preso em um clube no Havaí. Os pais de Dakota acusaram Ezra de estar tentando manipular a vida dela. Eles até liberaram um comunicado dizendo o seguinte: Ezra usa de violência, intimidação, ameaça, medo, paranoia, delírios e drogas para dominar a jovem adolescente Dakota. E no meio de todos esses acontecimentos, uma outra mulher também veio a público falar sobre a sua relação com o ator. Essa mulher, no caso, era Mia Solange. Um vídeo viral do TikTok que foi postado no dia 23 de abril, Mia Solange compartilha detalhes da agressão publicamente, que aconteceu no dia 1º de abril. O usuário do Twitter, Lots of Gays Crime, compartilhou prints do Instagram de conversas entre Miller e Solange. Nos Reels do Instagram, Solange compartilhou que Ezra a chamava de retardada e esquizofrênica. Solange acrescentou também que o ator de Flash tinha a convidado para ela ir para Oklahoma para trabalhar num filme.
junto com ele. No entanto, o voo de Solange do Havaí para o outro estado foi cancelado e o ator supostamente xingou a pessoa que estava tentando ajudar a consertar a passagem de Solange. Ela também listou outros casos de abuso, incluindo Ezra Miller supostamente mordendo ela, e ela também compartilhou fotos da sua coxa, que pareciam marcas de mordida. Em um post no Instagram, ela diz: "Você tirou tudo de mim. Ezra não é um bom ser humano. Eu finalmente posso dizer isso sem me sentir aterrorizada." Mas se você pensa que a história de Dakota e Miller acabou, você está muito enganada. No dia 29 de maio, os pais de Dakota receberam a informação que Miller e sua filha estavam em Los Angeles. Então, eles decidiram voar até lá. O pai de Dakota disse que encontrou os dois em Santa Mônica e os confrontou, mas os dois fugiram. Então, a sua mãe o seguiu de carro até que os alcançou. De acordo com a mãe, ela tentou convencer a filha a sair do carro e voltar para casa. Então, Miller bateu a porta do carro no seu braço. E depois de toda essa confusão, a polícia apareceu, mas Dakota e Miller já tinham ido embora. Os pais de Dakota, após tudo isso, deram várias entrevistas, alegando a violência do ator contra sua filha. Mas Dakota não parecia concordar com a opinião dos pais. Logo após a entrevista, Dakota foi até o Instagram e escreveu o seguinte: "Gostaria de fazer uma declaração reconhecendo a tragédia que é a narrativa do público em geral e a suposição feita em meu nome pela minha família e amigos em relação à minha estabilidade e outras coisas. Abandonei a Bard 5 meses atrás. Meu amigo camarada William faleceu. Pouco depois, minha mente foi incrivelmente impactada. Eu precisei de espaço e tempo para processar a dor. Meu camarada Ezra Miller, durante toda a era mencionada, apenas forneceu o apoio amoroso e a proteção inestimável durante esse período de perda. Não estou de nenhuma forma, sob qualquer circunstância, durante a minha curta vida adulta, precisando de tutela. Meu pai e as suas alegações não têm peso nenhum, são francamente transfóbicas e baseadas na noção de que eu não sou capaz de ter pensamentos coerentes ou opiniões opostas a deles. Os meus pais não estão preocupados com o meu bem-estar. Agora estou ciente da gravidade dos problemas emocionais e a manipulação psicológica que fui obrigada a suportar enquanto estava na casa dos meus pais." Ela compartilhou que estava buscando ajuda profissional para lidar com a sua ansiedade e depressão. "Eu sou uma adulta, eu mereço sentir autoridade em meu próprio corpo. Estou cansada de me perguntar se os policiais aparecerão para me prender diariamente. Então eu decidi procurar uma terapeuta e estou animada para agora conversar com um profissional da área da saúde mental sobre a minha ansiedade e provável depressão. Não é da conta de ninguém, as minhas escolhas, elas são minhas. A natureza da intervenção policial, no meu caso, é desnecessária e uma perca de recurso." Ela finalizou o comentário dizendo que se sentia envergonhada com o comportamento dos seus pais. "Esse ataque, essa traição, essa toxicidade que os meus pais escolheram para me punir é desesperadamente vergonhoso e traumático e tem alterado a minha vida. Os relacionamentos da minha vida foram afetados de uma maneira grosseira, alguns de forma prejudicial, e esse comportamento é inaceitável e precisa ser denunciado." Logo após, no dia 15 de junho, Dakota e Miller deletaram as suas redes sociais. E apesar de toda essa situação envolvendo o ator e Dakota e os altos e baixos, no caso, a atitude de Dakota não me surpreende em nada, porque, de acordo com psicólogos, esse comportamento é conhecido como trauma bonding, ou seja, um vínculo que ocorre quando uma pessoa narcisista repete o ciclo de abuso contra outra pessoa, o que alimenta a necessidade de amor da pessoa que está sendo abusada. A ligação traumática geralmente acontece em relacionamentos românticos, mas também pode acontecer com colegas, familiares e relacionamentos não românticos. O narcisista condiciona a pessoa a acreditar que o seu comportamento tóxico é normal e, à medida
medida que o vínculo se aprofunda, a pessoa abusada sente que cada vez mais precisa da validação do agressor, dando ao agressor mais e mais poder e levando a mais e mais manipulações. Muitas vezes pode levar meses, até anos, para a pessoa perceber que esse tipo de relacionamento é tóxico. É por isso que é importante entender por que ocorre esse tipo de vínculo e quais são os sinais comuns. A pessoa manipuladora, na maioria das vezes, ela alterna o abuso com experiências realmente positivas, o que leva ao desenvolvimento de um vínculo. E com o tempo, esse vínculo traumático só se fortalece, tornando cada vez mais difícil para a pessoa abusada reconhecer os sinais claros de abuso emocional e físico. O agressor normalmente reforça positivamente certos comportamentos, basicamente treinando a pessoa a ficar com ele. E às vezes, uma pessoa pode também estar ciente de que está numa relação tóxica, mas é tão condicionada a continuar perdoando que se torna quase impossível a pessoa finalmente ir embora, fazendo com que ela se sinta presa. E apesar de todos estarmos propensos a ser vítimas, na maioria das vezes, pessoas com problemas psicológicos, como depressão e baixa autoestima, são mais prováveis de ser vítimas desses narcisistas. E os pais de Dakota até disseram em entrevista que Miller usava a bolsa da faculdade para fazer com que ela se sentisse em dívida com ele. Então, de acordo com o site AMFM, o agressor sempre quer estar no controle, e a maneira dele fazer isso é fazer com que a vítima se sinta endividada. E isso faz com que a pessoa se sinta mal e tente compensar o endividamento que ela sente. E outra coisa que não podemos deixar de mencionar é que Dakota é uma pessoa trans não binária, o que a torna mais suscetível de uma saúde mental abalada. No dia 16 de junho, Miller se tornou notícia novamente, quando foi acusado de grooming. O jornal The Daily Beat publicou uma matéria que continha várias fotos e documentos de uma interação bizarra que Miller teve com um adolescente de 11 anos. O jornal relatou que a sua mãe, de Greenfield, Massachusetts, e o seu filho, agora com 12 anos, receberam uma ordem de prevenção de assédio contra Miller. A agência de notícias, que não deu o nome da mãe ou do filho, falou com os dois e com o vizinho, que supostamente testemunhou o encontro dos dois no dia 2 de fevereiro. O vizinho então alegou que Miller estava e usando também um colete à prova de bala. O vizinho também alega que eles foram pegos de surpresa quando Miller teve uma explosão e ameaçou a criança, que é não binária, e usa o pronome they, them. A criança na época tinha apenas 11 anos. A criança também disse ao The Daily Beast: ele ficou automaticamente, estranhamente atraído por mim e falava como amava minha roupa e meu estilo, e continuava falando sobre como eu era ótimo. Foi muito desconfortável, eu estava muito nervoso, eu estava com medo de estar perto dele, e depois que ele gritou com a minha mãe, ela começou a chorar. A mãe também disse em entrevista que Miller parecia estar sob influência de substâncias, alegando que a estrela abraçou a criança à força e tocou nos seus quadris e a encorajou a criança a segui-lo no Instagram. Essa mesma mãe e filho também fizeram uma visita para Miller, em Vermont. Na situação, a criança demonstrou interesse por cavalos e Miller disse que ele poderia ter quantos cavalos quisesse, que ele iria comprar o cavalo e a criança poderia ajudar a ele na sua fazenda, o que é bem estranho e perturbador. Ver um homem de 30 anos demonstrando todo o interesse em uma criança. E nessa visita à fazenda, Miller também tentou convencer a mãe a deixar a criança junto com ele, dizendo que ele era um ser espiritual elevado. Mas isso a gente já podia esperar, né? Levando em conta a história que ele queria se tornar um guru espiritual.
E os elementos dessa história excêntrica e sem sentido não param por aí. De acordo com uma entrevista na revista Rolling Stones, uma mulher havaiana e seus 3 filhos estavam morando com Miller em sua fazenda em Vermont. O pai dessas crianças veio até a público alegando estar preocupado com seus filhos e acusando o ator de ter armas de fogo e marihuana acessível para as crianças em sua residência. A revista falou com o pai e com a mãe das crianças, assim como outras testemunhas, com conhecimento da situação. A mulher de 25 anos, que atualmente mora com Miller e seus 3 filhos, com idades entre 1 e 5 anos, alegou à revista Rolling Stones que Miller a ajudou a se livrar do seu ex-abusivo e também expressou gratidão por ter encontrado um ambiente seguro. Porém, um vídeo gravado em abril e analisado pela Rolling Stones provou o contrário. Nesse vídeo, podemos ver diversas armas espalhadas na sala de estar. E uma testemunha anônima afirmou ao jornal que o bebê de 12 meses uma vez pegou uma bala e colocou na boca. E o pai também disse em entrevista: "Tenho a sensação ruim no meu estômago. Quero ir buscar os meus filhos. Eles significam o mundo para mim", disse ao pai a Rolling Stones. Ele também afirmou que Miller pagou a passagem da mulher e os seus filhos, depois de conhecê-la no Havaí, no início do ano. Já a mãe disse em entrevista ao Rolling Stones que Miller podia ter armas de fogo. E depois de todas essas acusações de grooming, usuários do Twitter começaram a investigar. Eles encontraram informações sobre um show que Ezra fez com a sua banda, Sons of Illustration Father, em 2018. Aparentemente, esse show era para fãs de Comic Con. O show era destinado para menores de 20 anos. E se você fosse maior de 21 anos, você deveria ir acompanhado de um menor de idade. O pai de Miller também disse em entrevista que se tratava de um protesto contra o preconceito de idade. E depois de todas essas acusações, uma mulher alemã com o nome de Nadia veio a público em 2022. Em entrevista à revista Variety, essa mulher alega que manteve uma amizade de 2 anos com o ator. E em fevereiro de 2022, o ator visitou a ela, em Berlim, e lá eles tiveram relações, e o clima estava até agradável, até que ela pediu a ele para não fumar dentro de casa, o que desencadeou, disse Nadia. Pedi para ele sair 20 vezes, talvez mais, e ele começou a me insultar, dizendo que eu era um pedaço de transfóbico, que eu era uma nazi. Ele tornou tudo muito estressante para mim. Ele andava pela minha casa, olhava para tudo, tocava em tudo, espalhava folhas de tabaco no chão, tudo muito nojento e intrusivo. Então, depois de cerca de meia hora implorando, Nadia disse que finalmente convenceu Miller a sair, quando resolveu chamar a polícia. De acordo com ela, o incidente deixou ela completamente perturbada. Embora ela tenha certeza que nunca se sentiu em risco de agressão, naquela noite no seu apartamento, ela acreditava que o ator poderia, de alguma forma, atacar ela fisicamente. Eu me senti totalmente insegura. 5 pessoas, 2 amigas e uma defensora dos direitos das mulheres e uma assistente social alemã e a advogada alemã de Nadia disseram a Variety que falaram com Nadia logo após o suposto encontro com Miller, e elas colaboraram com o relato. Em abril, Nadia apresentou uma queixa criminal sobre a sua experiência, e a Variety confirmou ao Ministério Público Alemão de Berlim. Mas o caso foi logo interrompido, porque o ator não estava mais na Alemanha. Já em janeiro desse ano, Miller foi a julgamento e se declarou culpado de uma invasão ilegal de uma casa e roubo em Vermont e aceitou um acordo judicial para evitar a prisão. Ele deve pagar uma multa de $500 e frequentar 1 ano em liberdade condicional, como parte do acordo judicial. Miller concordou com 41 condições que incluem não beber, teste de drogas aleatórios e o compromisso de continuar buscando tratamento de saúde mental. E apesar de tudo isso, toda essa história,
O futuro do ator em Hollywood é considerado incerto, porque a Warner não veio a público declarar nada e o filme The Flash ainda vai ser lançado esse ano, o que eu entendo. Afinal, uma produção que custou milhões de dólares não pode simplesmente ser descartada e gravada com outro ator. Mas e os outros filmes? Como Animais Fantásticos? Até agora ninguém falou nada. Mas o que se esperar, né, da J.K. Rowling? Mas isso já é outra história para outro dia. Tudo isso só reforça a entrevista que a atriz Issa Rae disse. Ezra é um exemplo claro de como Hollywood protege os abusadores, o que infelizmente temos que concordar, porque quanto mais vezes teremos que ver esses tipos de casos para as vítimas finalmente terem justiça, por quanto mais tempo a cultura vai continuar apoiando esse tipo de comportamento. Infelizmente, eu acredito que nem tão cedo veremos a mudança que tanto sonhamos. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima investigaçãozinha. Bye!